palavra de Deus fala que Jesus mandaria um outro consolador. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre o que significa esse termo, outro consolador que Jesus nos prometeu que enviaria. João 14,16, o texto fala assim: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro. E aí, conforme a tradução, você vai encontrar conselheiro, consolador, encorajador, outro paráclito, que nunca os deixará, ou em outras traduções, que estará com vocês para sempre. Essa é a promessa que Jesus faz lá em João 14, e ele fala que seria muito bom que ele fosse, né, embora ele fosse, que ele voltasse aos céus, porque se ele fosse, ele poderia enviar um outro consolador, um outro conselheiro, um outro encorajador. E na primeira vista parece legal isso, né? Interessante, uma outra pessoa que viria, mas esse termo outro que Jesus usa traz uma riqueza, uma profundidade que eu queria conversar com você a respeito. Há dois tipos, ou há duas palavras que podem ser traduzidas como outro na Bíblia. Uma delas é a palavra allos. E quando a Bíblia usa o termo allos, ela se refere a outro do mesmo tipo, numericamente outro, mas de mesma qualidade. Seria mais ou menos assim como você pedir para alguém te dar um sorvete. Ah, me dá um sorvete de chocolate. E aí você toma e depois você fala, eu gostaria de tomar outro sorvete desse. Outro do mesmo tipo. Então você está destacando numericamente, mas a qualidade é a mesma. Essa palavra, normalmente, quando você fala de outro do mesmo tipo, na Bíblia, é usada a palavra allos. E há um outro tipo de outro na Bíblia, que é usada a palavra héteros, que se refere a outro de um tipo diferente. Então, por exemplo, você pede um sorvete de chocolate, toma e daí você fala, agora eu gostaria de outro. Agora eu gostaria de um sorvete de morango. Então você está pedindo outro de uma natureza diferente. Então, essas são as duas palavras que são usadas na Bíblia. A palavra héteros, por exemplo, ela é utilizada no texto de Romanos 7:23, quando Paulo faz aquele, aquele discurso onde ele fala que aquilo que ele quer fazer ele não faz, e aquilo que ele não quer fazer ele faz. Então ele fala em um determinado momento: Contudo, a outra lei dentro de mim está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Quando ele fala em outra lei, ele fala numa lei diferente. Ele está falando da lei da natureza humana versus a lei do Espírito. Leis diferentes na sua essência. Ou, quando Paulo fala em Gálatas 1:6, ele fala lá, né, vocês estão seguindo um caminho diferente, é como a NVT traduz, ou a NVI traduz que eles estavam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Quer dizer, aqui Paulo está contrastando o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, o caminho verdadeiro, com um outro evangelho, com um evangelho diferente. E nesses casos, a palavra usada é a palavra héteros. E aí que vem a pergunta, né? Qual é a palavra que foi usada lá em João 14:16? Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro. Esse outro conselheiro, esse outro consolador, ele é outro diferente ou ele é outro semelhante? É da mesma natureza ou de natureza diferente? Se a gente for olhar isso no original, eu coloquei aqui, né, o, o texto em cima das anotações de Strong, que traz a palavra no original, a gente pode ver ali, ó, outro consolador. E quando a gente observa a palavra outro, ele usa a palavra allos, né? Que é outro, outro da mesma natureza. O que isso significa? Quando Jesus foi aos céus, ele falou: Eu vou enviar um outro consolador, que é igual a mim, da mesma natureza, que tem os mesmos atributos, a mesma característica minha. De forma que nós não ficamos com a sobra, nós não ficamos com algo inferior, com algo diferente do que Jesus é. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós. E a mesma natureza de Cristo é a natureza do Espírito Santo. Eles são a mesma essência. Logo, tudo aquilo que Jesus trouxe e nos ensinou, o Espírito Santo também traz e vem para a nossa vida. Então ele fala, eu poderia traduzir assim: o Pai dará a vocês um outro consolador, que é exatamente igual a mim. É isso que Jesus está querendo dizer. E que nunca vai nos deixar.
Diferente de Jesus, que era um homem, né, que você teria que chegar a ele e acessá-lo, né? Imagine, você agora quer buscar conselho de Jesus, você teria que agendar um horário, marcar na agenda dele, ir a Jerusalém para falar com ele. Mas agora ele fala assim, ó, eu estou mandando um outro consolador, alguém semelhante a mim, com os mesmos atributos, com a mesma natureza, e ele vai habitar em vocês. Vocês terão acesso irrestrito o tempo todo, a qualquer momento, dentro do coração de vocês ele vai falar. Ele tem a mesma essência que eu, e ele nunca vai deixar vocês. Essa é a promessa de Jesus. E quando a gente compreende esse texto dessa perspectiva, nós entendemos por que Jesus falou, é muito melhor que eu vá. Porque se eu não for, eu não posso mandar o Espírito Santo. Mas se eu for, eu enviarei então outro consolador, outro da mesma natureza e da mesma essência. Essa é a promessa que nós temos e é essa promessa que nós devemos nos apegar.